Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Gratidão de poder estar aqui com vocês mais uma vez. A humanidade é uma força incrível. Há mais de 4.500 anos, nossos ancestrais construíram as pirâmides do Egito, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com tecnologia primitiva e mão de obra intensiva, eles ergueram essas estruturas monumentais que continuam a inspirar admiração e curiosidade até hoje. É um testemunho da criatividade, da engenharia e da determinação humana que nos faz refletir sobre o que podemos alcançar quando trabalhamos juntos em busca de um objetivo comum. A construção das pirâmides continua a ser um dos maiores mistérios da história. Embora os historiadores e arqueólogos atribuam a construção dessas estruturas monumentais aos antigos egípcios, muitos outros teóricos e entusiastas da história alternativa sugerem que a humanidade pode ter recebido ajuda de fontes externas como gigantes ou alienígenas. É difícil ignorar as evidências de que as pirâmides foram construídas com uma precisão e uma escala que parecem desafiar as capacidades técnicas da época. Além disso, as lendas e mitos de muitas culturas antigas falam de seres sobrenaturais ou extraterrestres que teriam ajudado a construir essas estruturas. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é uma estrutura impressionante. Cada um dos aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra que compõem a pirâmide pesa em média cerca de 2,5 toneladas, 2.500 quilos, com alguns blocos chegando a pesar até 15 toneladas. Isso significa que o peso total da pirâmide é de aproximadamente 5,75 milhões de toneladas. A construção da pirâmide levou cerca de 20 anos para ser concluída, com uma força de trabalho estimada em 100 mil homens. Os blocos de pedra foram retirados de pedreiras localizadas nas margens do rio Nilo, a cerca de 8 quilômetros de distância do local da pirâmide. Isso significa que os blocos tiveram que ser transportados por uma distância considerável, o que é um feito impressionante considerando a tecnologia disponível na época. Além disso, a precisão e a escala da construção da pirâmide são testes para uma habilidade inestimável de matemática e engenharia. Inevitavelmente, há algumas evidências e relatos que podem ser interessantes, que reforçam a ideia de que gigantes realmente estariam envolvidos na construção das pirâmides. Em alguns textos antigos egípcios, como o Papiro de Turim, há menções a seres gigantes que teriam vivido na época dos deuses. Obras de arte egípcias, como pinturas e esculturas, há representações de seres com estaturas gigantescas, e em alguns sítios arqueológicos foram encontrados fósseis e ossos de seres humanos com estaturas anormais. Alguns viajantes e exploradores antigos, como o historiador grego Heródoto, relataram ter ouvido falar de seres gigantes em suas viagens ao Egito. Heródoto escreveu sobre gigantes em seu livro Histórias, especificamente no livro 3, capítulo 116. Segundo Heródoto, ele visitou o Egito e ouviu relatos de sacerdotes egípcios sobre a existência de gigantes em uma região chamada Núbia, que hoje é o sul do Egito e o norte do Sudão. Heródoto relata que os sacerdotes lhe mostraram ossos de gigantes que teriam sido encontrados em uma caverna na Núbia. Ele descreve os ossos como sendo de uma estatura enorme, com alguns ossos medindo até 4 cúbitos de comprimento, aproximadamente 1,8 metros. Como se não bastasse toda a magnitude de obstáculos físicos para a construção da pirâmide, o projeto envolveu também conhecimentos avançados severos em engenharia e astronomia. As pirâmides têm uma precisão geométrica impressionante,
com lados que se alinham quase que perfeitamente com os pontos cardeais. As pirâmides foram construídas em camadas, com cada camada sendo ligeiramente menor que a anterior, criando uma estrutura estável e resistente. As pirâmides são alinhadas com precisão com os corpos celestes, como o Sol e as estrelas. Isso sugere que os construtores tinham um conhecimento avançado de astronomia. Alguns pesquisadores acreditam que os construtores das pirâmides utilizaram ferramentas avançadas, como serras circulares e furadeiras, que não eram conhecidas na época. Além de tudo, as pirâmides contêm símbolos e hieróglifos que não foram completamente decodificados. Alguns pesquisadores acreditam que estes símbolos possam conter mensagens ou conhecimentos avançados e segredos sobre sua origem. A construção das pirâmides do Egito é um mistério que vai continuar a nos fascinar por muitos anos. Com sua precisão geométrica, escala monumental e alinhamento astronômico, é difícil não se perguntar se os antigos egípcios receberam ajuda de fontes externas, porque os conhecimentos e habilidades avançadas aplicadas desafiam a compreensão moderna. Por hoje ficamos por aqui. Que a verdadeira luz possa nos guiar e nos iluminar mais uma vez. Gratidão.